só manda o aviso na lista de transmissão do que vai começar. Tá? Já, Matheus? Estamos lá? Tá. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas, dando prosseguimento ao simpósio MP 5.0, Perspectivas e Transformações, convida para a sexta conferência do nosso simpósio, o doutor Vitor Moreira da Fonseca, promotor de justiça do Ministério Público do Amazonas, e também a doutora Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza, para a nossa conferência, que terá por tema o processo estrutural. Doutor Vitor, doutor em processo civil, membro do Ministério Público, atualmente na Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e da Pessoa Idosa. Doutora Anabel, nossa coordenadora do NUPA, promotora da família, com grande experiência na área de composição, com um papel transformador no nosso núcleo, apesar das dificuldades de estrutura, tem feito um trabalho hercúleo na construção desse MP compositivo e modificador da realidade das pessoas, assim como o Dr. Vitor também traz grandes inovações e perspectivas de atuação no âmbito da defesa dos direitos humanos, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Então, é com muito prazer e satisfação que o CEAF dá boas-vindas aos colegas, desejando-lhes uma excelente conferência. E, nesse momento, eu passo a palavra ao Dr. Vitor Fonseca, que tratará do tema processo estrutural. Seja bem-vindo, Dr. Vitor. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação estar nessa mesa, seja pelo convite que me foi feito pelo CEAF, pelo meu querido amigo Alessandro Samartim, seja por estar dividindo essa mesa com a doutora Anabel. E eu não canso de dizer o quanto eu admiro a doutora Anabel há quase 20 anos, desde a época que eu era estagiário do Ministério Público. Então, para mim é um prazer, uma honra dividir essa mesa junto com a doutora Anabel para falar de um tema que é o processo estrutural. É um tema com um nome novo, houve um batizado, né, com um novo nome para esse tema do processo estrutural, mas é um tema que, para nós, do Ministério Público, é absolutamente manjado, é um tema que a gente reconhece há muito tempo. Quem atua como promotor de justiça, como membro do Ministério Público, desde lá do interior do Amazonas, sabe lidar, ou já lidou com problemas relacionados ao processo estrutural. Quem nunca teve problema de política pública de saúde, de meio ambiente, política pública relacionada ao idoso, a política pública de medidas socioeducativas que não existem, né, no nosso interior, políticas públicas relacionadas a acolhimento institucional ou familiar, nenhum nem outro existe no interior. Então, a gente sempre está com esses problemas de lidar com políticas públicas, com questões estruturais. Então, não é um tema novo para o Ministério Público, é só um nome e abordagem científica que mudou. E eu confesso a vocês que quando eu ouvi pela primeira vez a palavra processo estrutural, me pareceu que era um nome para dificultar nossa vida de promotor de justiça. Por quê? Porque eu lembrei da questão da reserva do possível, da história, não pode pagar, não tem caixa, que foi um nome científico, mal utilizado, inclusive, com base na doutrina alemã, mas muito mal utilizado, para o administrador público não cumprir, né, as suas obrigações mínimas constitucionais. Então, eu fiquei muito preocupado com essa ideia de processo estrutural. Depois, estudando um pouquinho melhor, né, me aprofundando um pouquinho mais no assunto, me parece que a gente tem técnicas, que a gente tem uma dimensão melhor de problemas que nós sempre enfrentamos, no interior ou na capital, nós sempre enfrentamos esses problemas, e a teoria do processo estrutural nos ensina, nos estimula a pensar melhor esses problemas. E hoje eu trago para os senhores, na verdade, é um panorama dessa questão do processo estrutural e já com algumas soluções, com algumas sugestões de atuação que já estão funcionando por aí em várias questões. Eu trago um panorama internacional, algumas questões que eu vi no direito estrangeiro, questões do STJ, do STF e algumas questões regionais também aqui do nosso Amazonas.
Com a permissão do CEAF, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Está todo mundo vendo o processo estrutural, a capa? Sim. Sim? Bacana. Sim. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar desse processo estrutural. O que é esse processo estrutural? Qual é o conceito que eu trago desse processo estrutural? Como eu disse aos senhores, não é um conceito novo. Mas vamos pensar. Uma ação individual para obter uma vaga de creche para criança. Uma mera ação individual para obter uma vaga de creche para criança. Advogados propõem isso, defensoria pública propõe isso. Mas são ações individuais. São ações que vão resolver o problema daquela criança. Aquela criança pode conseguir uma vaga, né, na creche, mas para aquela criança. Vejam a diferença para uma ação civil pública, uma ACP, para ampliação de vagas de creche no município. Qual é a diferença entre as duas ações? São duas ações judiciais, mas qual é a diferença? Na primeira, na ação individual, o juiz vai verificar qual é a necessidade daquela criança, se tem vaga em determinada creche que ela quer, qual é a área de abrangência, né? É muito simples, né? É muito mais delimitada a questão. E dificilmente um juiz vai negar um direito desse. É muito difícil o juiz negar uma ação individual dessa. Agora, compare com uma ação civil pública movida pelo Ministério Público ou até pela Defensoria Pública para ampliação de vagas de creche. Tem que ser feito um levantamento de dados, de demandas, qual é a faixa etária, por região, se tem pessoal, se tem estrutura, se tem que construir, se tem que ampliar. Olha a gama de fatores que influenciam a sentença do juiz. Um processo desse nunca vai ser igual a uma ação individual. Nunca. E existe, inclusive, um estudo feito na Defensoria Pública de São Paulo de que, estrategicamente, os defensores de São Paulo preferem propor ações individuais a esse tipo de ação coletiva. Porque a ação coletiva, essa ação ACP, não vai funcionar. Não funciona, demora. Então, estrategicamente, a Defensoria Pública de São Paulo disse, não, a gente vai propor ações individuais, porque é melhor, é mais fácil. Eles conseguem, e a ACP não anda. Me parece que essa ação civil pública é o processo estrutural. Esse é o nosso problema. O nosso problema é justamente esse, não são essas ações individuais. É esse tipo de problema que tem que mudar a estrutura, tem que mudar o sistema de atendimento de creche dessas crianças, é que a gente tem que transformar isso num processo estrutural. É esse os problemas que se apresentam nessa ação civil pública é que a gente chama de processo estrutural. É importante a gente lembrar que o processo estrutural, ele recebe esse nome por conta de um processo judicial, mas ele não necessariamente é um processo judicial. Porque a gente tem estruturalidade, por exemplo, no inquérito civil sobre política de resíduos sólidos. Né? Todo mundo que passou pelo interior já viu, né, que o nosso interior não tem aterros sanitários, nós não temos até hoje, né, desde a Constituição de 88, nós ainda não temos aterros sanitários legalizados no interior. Nós temos ainda grandes lixões no interior. Né? Só que para instituir uma política de resíduos sólidos numa comarca dessa, a gente precisa passar por várias etapas. Não é uma canetada do juiz que vai resolver um aterro sanitário, me perdoe. Eu vejo valorosos colegas, né, propondo ações imediatas, ACPs imediatas, né? Tem um problema, já entra com ação civil pública. Me perdoe, uma ação civil, uma sentença dessa, uma canetada, não resolve esse problema. Esse problema é por etapas. Tem que ter política municipal, ou seja, tem que ter uma lei municipal prevendo essa política municipal. E para ter essa política municipal, tem que ter antes um diagnóstico, um estudo científico, técnico. Tem que ver qual é a quantidade de lixo que é produzida, que tipo de lixo, qual é por região do município, qual é a perspectiva para o futuro. Isso é política municipal. Né? Não é a sentença do juiz que vai resolver. Depois dessa política, tem que ver a questão da coleta seletiva, se tem ou não coleta seletiva, de que jeito vai ser, se tem cooperativa, se não vai ter. Depois é que se vai pensar no aterro sanitário. Então, vejam, são muitas etapas. Isso é uma estruturalidade. Mas não é um processo, porque a gente está no inquérito civil. Né? Esse é o que a gente chama de litígio estrutural. Então, vejam, antes de chegar a um processo judicial, antes de transformar numa ação judicial, a gente ainda tem um litígio estrutural. Então, nós, do Ministério Público, somos responsáveis por conduzir esse litígio estrutural. A gente tem que pensar nessa estruturalidade até na nossa atuação fora do judiciário. Quando a gente propõe, instala um inquérito civil desse, a gente tem também um litígio estrutural. Óbvio também que a gente pode ter um processo judicial desse tipo.
né? No Ministério Público do Estado, junto com o Ministério Público Federal, MPF e MPE propuseram uma ação civil pública para a implantação de um programa de capacitação de profissionais em violência obstétrica. Nesse caso aí, houve tentativas extrajudiciais, os colegas não conseguiram resolver judicialmente, e aí, nesse caso, não teve jeito. Teve que propor uma ação judicial e conseguiram decisões favoráveis, só que as colegas sabem também que essa questão de capacitação de profissionais da saúde em violência obstétrica também não resolve da noite para o dia. Tem que haver mudança de protocolos, mudança de programas de capacitação, mudança até de exigência de concurso, né? Tem que haver mudanças de mentalidades, mudanças burocráticas sobre essa questão de violência obstétrica, até de ouvidoria, para receber essas denúncias. Então, a ideia da violência obstétrica é muito bacana, mas ela exige uma mudança de mentalidade, uma mudança de estrutura na Secretaria de Saúde e de município de Estado. Então, um processo desse também é um processo estrutural. Da mesma forma, e aí essa é uma questão que tem me acompanhado, um procedimento administrativo para acompanhamento de reserva de vagas de PCDs em concursos públicos. A gente precisa, mesmo que a gente não tenha nada, não tenha nenhuma denúncia, mesmo que a gente não tenha encontrado nenhuma coisa errada, irregularidade no concurso, a gente tem que acompanhar. A gente tem que acompanhar porque esses casos de reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos são casos, às vezes, problemáticos, que envolvem interpretações, às vezes, equivocadas da administração pública. Então, essa questão estrutural, a gente precisa resolver. Eu, por exemplo, estou acompanhando um caso aqui do Estado, em que a previsão digital é perfeita, a previsão digital está direitinha, reserva de vagas, números, tudo certinho para pessoas com deficiência. Mas na hora de convocar, há uma interpretação equivocada da administração pública. Então, vejam que a questão da reserva de vaga não se resolve com lei, não se resolve com edital correto. Às vezes, o protocolo administrativo, a burocracia administrativa em convocar que está equivocada, que está ilegal. E se a gente não acompanhar isso, essa estrutura não muda. O direito, que era uma garantia constitucional da pessoa com deficiência, não é preservado. Então, a ideia da estruturalidade, ela não está só voltada para o processo judicial, ela está voltada também para a gente, para a nossa atuação extrajudicial. Daí a ideia de um processo estrutural e também ao lado dele de um litígio estrutural. Nós temos processos estruturais e também temos litígios estruturais. Esse modelo estrutural, ele tem características um pouco diferenciadas do que a gente está acostumado a ver em processos individuais. O primeiro deles são conflitos multipolares ou policêntricos. A ideia de um processo estrutural, de um litígio estrutural, ela indica que há muitas vozes naquele litígio que precisam ser ouvidas, vários grupos de pessoas, né, que precisam ser ouvidos. Então, o litígio estrutural, ele envolve muito mais do que um interesse de A ou B. Ele envolve interesses múltiplos. Vamos pensar, por exemplo, no caso Mariano, no caso Samarco, né? Quantas pessoas não foram atingidas por aquele caso Samarco? Vários grupos de pessoas, moradores, trabalhadores, pessoas que moravam e trabalhavam no local, que tiravam sustento do local, direitos ambientais, questões hídricas, tantos conflitos embutidos naquela questão do caso Samarco que precisam ser levados em consideração, né? Então, a gente precisa entender que esse é um conflito que não é só A contra B, é um conflito multipolar com vários polos de interesses. E é exatamente por isso que a gente tem que entender que as nossas provas são para o futuro. Em geral, quando a gente propõe uma ação judicial, a gente prova o passado, né? Imagina alguém que quer provar um homicídio no júri, né? A gente prova o passado. Olha, aconteceu isso, ele matou tal dia no passado, desse jeito. É uma prova retrospectiva. Quando a gente quer mudar uma estrutura, quando a gente quer mudar a estruturalidade de uma máquina pública, a gente tem que pensar no futuro. É uma prova para frente. A gente tem que provar, olha, eles não têm isso, ele não tem pessoal daqui esse lado, ele não tem capacitação, o concurso não está prevendo isso, ele não tem lei, ele não tem decreto regulamentando isso, ele não tem nenhuma política. É uma prova prospectiva, é para o futuro. Como que vai mudar o futuro se a gente não tiver essa mentalidade para frente? Então, isso muda a forma, inclusive, como a gente pensa o processo judicial. Não é uma prova do passado, é uma prova pensando para o futuro. Além disso, a gente precisa pensar esse novo modelo. Né? Uma ação individual, em geral, é uma obrigação, né, de pagar, uma obrigação de fazer. Quando a gente propõe um processo estrutural, ou quando a gente está discutindo litígio estrutural, nós estamos propondo um novo modelo para o futuro. É um novo padrão de comportamento, um novo padrão da estrutura burocrática do Estado. E quando eu falo estrutura burocrática do Estado, eu estou me limitando às políticas públicas, mas o processo estrutural também serve para empresas privadas.
Vamos pensar, por exemplo, numa empresa privada, uma grande empresa privada, nacional, com várias sedes nos estados, mas que não tem um modelo adequado para reservas de vagas, por exemplo, pessoa com deficiência, ou tem uma empresa nacional que tem repetidas denúncias de assédio moral dos seus chefes, dos seus superiores hierárquicos. Essa empresa tem que mudar de alguma forma, que ela tá captando líderes nos seus quadros de pessoas que não estão preparadas para atuar, seja porque estão assediando moralmente seus trabalhadores, seja porque não estão levando em consideração essas reservas de vagas para pessoas com deficiência. Então, também essas empresas privadas podem passar por essa estruturalidade. O processo estrutural, esse modelo estrutural para o futuro, também leva em conta instituições privadas. Outra característica é a possibilidade de flexibilidade de procedimento. Nós, do processo civil, nós processualistas, nós estamos muito ainda arraigados, vinculados a uma ideia de um procedimento rígido, né? É o que está previsto no código, é uma petição inicial até a coisa julgada e pronto. E a gente acha que o devido processo legal é isso, é um modelo rígido. A verdade é que não é essa. O devido processo legal nunca foi um modelo rígido. O devido processo legal é anterioridade de regras. É eu saber as regras do jogo antes de começar. Isso é o devido processo legal. E a flexibilidade do procedimento tem essa possibilidade de antevisão, de previsibilidade. Hoje, no nosso Código de Processo Civil e as nossas leis especiais, elas têm muitos procedimentos, modelos flexíveis para mudar o procedimento sem que haja nenhuma violação ao devido processo legal. Modelos que o próprio juiz pode mudar, né? Vamos pensar, por exemplo, em obrigações de fazer, nas medidas de cumprimento de obrigações de fazer. São modelos absolutamente abertos, flexíveis. Artigo 536 do CPC, que é o antigo 461 do CPC de 73, é absolutamente aberto de como o juiz vai fazer essa obrigação, de cumprir essa obrigação de fazer. É um modelo flexível. Vamos pensar no artigo 190, negociação de processo, negócios processuais. É um modelo flexível, né? Então, a gente tem possibilidade de adotar técnicas de flexibilidade de procedimento que no processo estrutural é absolutamente necessário. Porque se é um modelo específico, se é um litígio estrutural específico, com características específicas, pensando nesse modelo para o futuro, nem sempre as regras postas vão estar de acordo. Nem sempre as regras postas de procedimento vão ser adequadas e adaptadas para aquele tipo de causa. Né? Aquela ideia da instrumentalidade do processo também é para isso. Né? A finalidade do processo é atingir aquela finalidade, de atingir o direito material. Mas se o processo não está atingindo o direito material, a gente tem que mudar ele, tem que flexibilizar. Então, a gente, quando entra no processo estrutural, no litígio estrutural, a gente tem que estar com essa mentalidade, que o procedimento rígido do Código das Leis, não necessariamente, às vezes, vai ser adequado para aquele tipo de causa. A outra característica é a abertura da demanda. Isso é bastante complexo, alguns dizem que isso é um problema constitucional, inclusive, porque quando eu falo em abertura da demanda, eu estou dizendo que o pedido é mais ampliado, né? Eu estou falando que a causa de pedir, ela pode ser mais flexibilizada, ela pode ser mais aberta. E alguns dizem que isso há uma violação ao contraditório ampla defesa, né? Quando eu abro a demanda demais, quando eu digo que o pedido pode ser muito aberto, há uma provável violação ao contraditório. Não me parece que isso seja verdade. E eu ouço muitos juízes reclamando que alguns pedidos de ações coletivas são muito genéricos. O pedido do Ministério Público é muito genérico. Mas vejam, políticas públicas são muito genéricas. Né? Quem que tem que fazer a política pública? É o Ministério Público? Somos nós que temos que desenhar a política pública? Somos nós que temos que fazer um decreto sobre a política municipal? Não. É o Poder Executivo. Então, esse tipo de processo estrutural vai ser genérico, alguns pedidos vão ser realmente mais genéricos, porque não cabe a nós, não é nossa atribuição. É a atribuição do Executivo. Então, o processo estrutural nos lembra que nós, Ministério Público, não somos, nem nunca fomos Poder Executivo. Não cabe a gente fazer essa política pública, é o Executivo. Então, esses pedidos vão ser mais genéricos, vão ser mais abertos, sim, porque são modelos estruturais. Os juízes talvez estejam acostumados, né, a pedidos muito certinhos. Em processo estrutural, isso é impossível. Eu não posso dizer, juiz, eu quero uma política municipal para o idoso desse jeito, assim, assim, assim. Não posso fazer isso. Eu tenho que exigir uma política do idoso, mas eu não posso dizer como é essa política do idoso. Quem tem que fazer isso é o Poder Executivo. A outra característica é, e aí eu já volto para a doutora Anabel, é a possibilidade de negociação. O processo estrutural, ele não é um processo adequado para a adjudicação, ou seja,
uma canetada de um juiz, uma decisão do juiz, nem sempre, ou quase nunca, vai ser o método mais adequado para resolver um litígio estrutural. É muito melhor uma negociação. E quando eu falo negociação, eu estou falando amplamente sobre solução consensual de conflitos. Negociação, conciliação, mediação, justiça restaurativa, o que for. Círculos de paz, que a doutora Anabel gosta de usar, mas o que for. O modelo de negociação é um modelo muito mais adequado a esses processos estruturais. Por quê? Porque se eu, promotor de justiça, não posso dizer para o executivo como é que tem que ser feita a política pública, eu tenho que ouvir as dificuldades do poder executivo. Eu tenho que dizer, olha, como é que vai funcionar isso? Olha, a gente vai ter essas dificuldades. Olha, porque o tal órgão não sabe. Chama o órgão, marca uma outra reunião, vamos ouvir outro órgão. A negociação é assim. É a gente ouvir os outros lados. E vamos acabar com aquela história, a doutora Anabel sabe disso, aquela história de que negociação é sempre um perdendo, o outro perdendo, um ganhando, outro ganhando. Está superada essa ideia de que negociação, a gente ganha para perder um pouquinho. Está superado isso. Negociação, na verdade, é encontrar uma solução adequada para cada um. Para cada um. E o processo estrutural é um palco excepcional para a gente negociar. Negociar no sentido de estabelecer etapas, estabelecer cronogramas, estabelecer metas. E, às vezes, nessas metas, nesse estabelecer cronogramas, estabelecer compromissos, a gente já cumpre a estruturalidade, já muda a estruturalidade sem nem assinar um TAC. Às vezes, a gente nem precisa assinar um TAC. Porque se a gente, na negociação, conversa com o poder público e convence o poder público que está errado, que tem que mudar, quando ele coloca no termo de audiência que ele vai fazer isso em 30 dias, em 45 dias, mesmo não assinando o TAC, a gente já consegue resolver. Então, o modelo de negociação é muito mais adequado ao processo estrutural do que o modelo de adjudicação. Para finalizar, esse modelo estrutural ele funciona também com decisões em cascata. Eu estou falando aqui de uma expressão utilizada pelo professor Sérgio Cruz Reinhardt, lá do Paraná. O Reinhardt diz que essas decisões são em cascata pelo seguinte, porque uma sentença no processo estrutural não resolve. A primeira decisão proferida num processo estrutural, uma sentença, ela não resolve nada. E é por isso que ele diz que vão ser proferidas decisões em cascata, ou seja, a sentença é proferida, vai sair, então, o cumprimento daquela sentença, no momento em que começar a ser cumprida aquela estruturalidade que precisa ser mudada, né, o juiz vai ter que proferir outras decisões no processo fazendo checagem. Tem que haver uma checagem. Cumpriu isso, faltou isso. Outra decisão. Olha, está faltando isso, faltou isso. Começa a cumprir de novo. Aí o poder público, olha, eu não vou conseguir cumprir, eu tenho que fazer concurso, eu tenho que aprovar uma lei municipal na Câmara, não depende de mim, depende da Câmara. Sai outra decisão. Então é por isso que a ideia das decisões em cascata. Uma decisão, uma sentença, não resolve um processo estrutural. Então a gente tem que pensar exatamente nisso, que às vezes a gente espera muito de uma sentença no processo estrutural, mas essa sentença não é o final. Uma sentença no processo estrutural é um ponto de partida. Olha que coisa louca isso. Mas uma sentença no processo estrutural não é o ponto final. É um ponto de partida para a gente aí sim fazer essa modelagem do futuro. Aí sim a gente começar a mudar alguma coisa, né? Porque a sentença vai ser apenas o início de todo o trabalho de mudança estrutural. Como é que a gente pode conduzir esse processo estrutural, esse litígio estrutural? Me parece que como a gente está no Ministério Público 5.0, essa é a proposta, né, desse simpósio, a gente tem que mudar também a nossa mentalidade. Né? A primeira proposta que eu faço é usar técnicas extraprocessuais. Eu falei para vocês que o processo estrutural, às vezes, é conduzido por nós, como litígio estrutural, então a gente tem que usar técnicas extraprocessuais. Imaginem a força de uma audiência pública. Nós estamos mudando uma política pública, estamos exigindo a formatação de uma política pública. Faz audiência pública, ouve os interessados. Eu estou fazendo um trabalho agora com uma menina da Bahia sobre a mudança de currículos escolares, mudança de propostas pedagógicas para incluir aquela lei federal que exige a história, exige o ensino da história, o ensino afro-brasileiro, história da África, vozes africanas dentro do ensino brasileiro. Como é que a gente muda isso? Eu não sou professor, eu não sou pedagogo, eu não sei. A gente tem que ouvir os professores, ouvir pedagogos, ouvir secretário de educação, coordenadores locais da SEDUC. Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai capacitar esses professores? Imagine a força de uma audiência pública dessa. Imagine a gente ouvir movimentos negros do local e dizer, olha,
nessa parte do ensino aí, tem que falar sobre a história do quilombo. Pouca gente sabe que aqui em Manaus, por exemplo, lá na Praça 14, nós tínhamos remanescentes quilombolas. Eu nunca estudei isso na escola. Nunca estudei isso na escola. Então, imagine uma força de uma audiência pública dessa, né, como técnica extraprocessual, para a gente mudar essa estrutura educacional. E aí eu estou falando de audiência pública, mas pode ser uma recomendação, pode ser um PA, pode ser um TAC. Quer dizer, a gente tem um monte de técnicas extrajudiciais, extraprocessuais, que a gente precisa usar. E, além disso, quando for necessário, usar técnicas processuais típicas, ou seja, previstas no código, e atípicas, ou seja, mesmo aquelas técnicas que não estão necessariamente previstas no código, mas que a gente pode fazer combinação, a gente pode utilizar. Vamos lembrar que o artigo 327 hoje do Código, ele permite um intercâmbio de técnicas processuais dentro do procedimento comum. Eu posso trazer novas técnicas processuais de outros procedimentos pelo artigo 327 do CPC. Então, a gente tem que ser criativo a esse ponto, de criar técnicas processuais também atípicas. Outra mentalidade que a gente precisa mudar é que o processo estrutural não é o clássico Caio contra Tício. Isso é importantíssimo. Quando a gente propõe uma ação judicial, um processo estrutural, ou quando a gente conduz um inquérito civil, a gente sempre pensa Ministério Público contra fulano. Às vezes não é só isso. Chama mais gente para participar do teu litígio. Chama a associação, chama a OAB, chama alguém para participar, chama alguém que está interessado, chama grupos de professores, chama grupos de engenheiros, associação de médicos, CRM, Conselho Regional de Psicologia. Traz mais vozes para o teu litígio estrutural, traz mais vozes para o teu processo estrutural, porque são conflitos, repito, multipolares, policêntricos. A gente tem que acabar com essa ideia de que é A contra B, Caio contra Tício. O processo estrutural não se resume a isso. Outra coisa que a gente tem que mudar, e eu já falei, a sentença é apenas um ponto de partida e não de chegada. Essa sentença estrutural, ela vai começar a mudança. Mas política pública tem fim? Política pública não tem fim. Política pública de saúde, de educação, de assistência social, ela não tem fim, ela nunca vai terminar, ela é infinita. Então, por que a gente acha que a sentença vai resolver? Numa canetada a gente vai resolver. Se a política pública não termina, a sentença vai ser, sim, esse ponto de partida, e não de chegada. É a partir dali que a gente vai fazer e efetuar a mudança, e não terminar ali. E exatamente por isso que a gente tem que mudar também a nossa cabeça sobre o prazo razoável desses processos estruturais. E mudar também a nossa cabeça, talvez, do nosso Conselho Superior do Ministério Público. Né? Eu sei que o Conselho Superior e a nossa corregedoria estão muito preocupados com os prazos de inquéritos civis, preocupados com os prazos de procedimentos administrativos. Só que um processo estrutural demora. Um litígio estrutural demora. São casos complexos. São casos que exigem tempo, exigem checagens, exigem audiências, exigem muitos documentos, análise de documentos, às vezes perícias que demoram 3 meses, 4 meses, 6 meses. Então, esses litígios estruturais, eles precisam ter essa visão também, são processos que vão demorar mais tempo. E os nossos órgãos correcionais, nossos órgãos superiores aqui no Ministério Público, têm que ter essa visão de que litígios estruturais, que processos estruturais vão exigir mais tempo do membro. É lógico, não pode ser o mesmo tempo de uma ação, uma ação de alimentos. Uma ação de alimentos nunca vai ser igual a uma ação contra a Samarco, lá em Minas Gerais. Bom, eu vou começar agora a falar, nessa segunda parte já da minha exposição, sobre alguns cases, né, sobre alguns casos que eu encontrei de processos estruturais, de casos estruturais, para a gente ver que não é só teoria, né? Essa teoria é muito bonita, como eu falei para vocês, eu fiquei preocupado no início, mas depois eu comecei a ver que tem vantagens, mas se essa teoria não começar a ser aplicada na prática, não vai ter muita função. Então, eu trouxe para vocês assim, alguns vários cases sobre processo estrutural. O primeiro case que eu trouxe é o caso Mendonça, da Argentina. É um caso em que o problema deles era uma contaminação de uma área enorme, né, que envolvia muitas pessoas. Muitas pessoas foram contaminadas, tiveram a vida, né, envolvida nesse caso de contaminação. Houve inúmeros danos individuais, né, de saúde, né, e a própria saúde da população. Houve danos individuais, né, patrimoniais, mas hoje também danos indisponíveis, de direitos indisponíveis de saúde. Pessoas tiveram a saúde complicada por conta dessa contaminação que aconteceu lá na Argentina, no caso Mendonça. O que aconteceu como proposta estrutural? Na Argentina, eles não haviam audiências públicas, não havia uma regulamentação legal sobre audiências públicas, né? O que os juízes do caso fizeram? Como eram conflitos multipolares,
como eram conflitos policêntricos, envolvia muita gente envolvida, muita gente contaminada, muita gente teve seus direitos violados. Eles sentaram, regulamentaram junto com as partes, regulamentação ad hoc, sem lei, mas eles sentaram e criaram um regimento para as audiências públicas. Vamos fazer audiências públicas, vamos realizar essas audiências públicas, quem que vai ouvir, quem que vai se inscrever, qual vai ser o prazo, tudo. Eles fizeram um regulamento de audiências públicas, mesmo sem previsão legal, e essas pessoas que tiveram seus direitos violados foram ouvidas, efetivamente ouvidas, mesmo sem previsão legal. Além disso, eles criaram um grupo colegiado de ONGs. Várias ONGs, né, se reuniram nesse caso, né, associações de pessoas que foram afetadas por essa contaminação, e eles criaram, né, ad hoc também, sem previsão legal, veja, uma solução criativa, né? O problema estrutural exigia uma solução criativa. Um grupo colegiado dessas ONGs, um grande grupo de WhatsApp, digamos assim, para que eles discutissem, para que eles decidissem, olha, a empresa está fazendo essa proposta aqui de recuperação da área. É uma proposta adequada? Esse grupo se reunia e falava quais eram as dificuldades, quais eram os problemas na proposta. Então, vejam, soluções criativas, soluções que não estavam necessariamente previstas em lei, mas que foram perfeitamente adequadas para o caso concreto, esse caso estrutural. No artigo 1038, 2 do CPC, há uma previsão hoje legal da audiência pública. Então, essa audiência pública, para nós do Brasil, não seria uma questão atípica, não seria uma medida atípica, pelo contrário, é uma medida típica, que está prevista no Código. Então, a gente pode utilizar o artigo 1038.2 para trazer audiências públicas para uma ação coletiva, para uma ação estrutural. Isso não tem nenhum problema. A gente pode, mesmo que a gente não consiga resolver o litígio estrutural, a gente pode criar uma proposta estrutural, um processo estrutural também com audiências públicas. Isso não tem nenhum problema. Vindo agora para o nosso Brasil, eu trouxe o caso da DPF 347, que é uma DPF bastante famosa lá do STF, que é o caso do estado de coisa inconstitucional, né? Todo mundo que se dedica um pouquinho ao constitucionalismo, ao direito constitucional, conhece essa DPF, que decretou um estado de coisas inconstitucional. O problema estrutural dessa época são violações massivas e reiteradas de direitos no sistema prisional, né? O STF disse, olha, está tudo errado. O nosso sistema prisional é absolutamente caótico, não tem nada sendo respeitado no Brasil sobre isso. E a proposta estrutural do STF foi justamente a implantação das audiências de custódia nessa DPF 347. Mas vejam, a decretação de um estado de coisas inconstitucional é apenas um ponto de partida. Muita gente celebrou, os constitucionalistas celebraram, né, essa ideia do estado de coisas inconstitucional, mas, como todo processo estrutural, essa DPF, essa decisão, é apenas um ponto de partida. Para o sistema prisional, para os presos, não resolveu ainda nada. O que a gente tem que fazer? Nós, promotores de justiça, defensores públicos, a sociedade civil em geral, tem que pegar essa DPF e falar, olha, já que está tudo errado, tem que mudar. Já que está tudo errado, que é tudo incondicional, vamos mudar a partir daqui. Então, a gente tem que pegar essa DPF 347 e usá-la como ponto de partida estrutural para outras mudanças. A gente tem que dizer, olha, tá, e essa superlotação, como é que vai resolver? Né? Essa questão de encarceramento em massa, existe ou não existe? A gente tem que usar, então, essa sentença, essa decisão estrutural da STF como esse ponto de partida, né? E, a partir daí, usar, por exemplo, o artigo 23 da LINDB, né, que é muito pouco usada por nós, promotores de justiça ainda. O artigo 23 da LINDB é aquela que prevê regras de transição. Quando há uma nova interpretação, quando há novo entendimento, seja da administração pública ou no Poder Judiciário sobre algum tema, tem que ser estabelecida uma regra de transição, né? Ou seja, a gente tem que prever os efeitos, né? Como se fosse aquela ideia da modulação de efeitos que a gente estuda, né? Aquela modulação de efeitos, isso tem que haver também aqui, né? Ou seja, se tem alguma coisa errada, a partir de quando está errado, a partir de o que a gente vai mudar, quais são as etapas que vai ter que ser mudado, né? Qual é o cronograma dessa mudança, tem que haver essas regras de transição. Então, quando a gente estiver de frente numa decisão estrutural, a gente tem que prever também a possibilidade dessas regras de transição, lá do artigo 23 da LINDB. Outro caso que eu estou trazendo para vocês de processo estrutural chegou na STJ. É o caso da portaria de superlotação também de questões de presídio. O problema estrutural enfrentado pela STJ é uma superlotação de uma unidade prisional, salvo engano, lá em Santa Catarina, se não estiver errado. Uma superlotação de uma unidade prisional e a proposta estrutural foi a definição de limite de vagas por portaria do juiz. Né? A discussão é, será que o juiz poderia, por portaria, será que o juiz de execução penal
poderia, numa portaria, dizer quantos presos poderiam ficar ou não naquela unidade prisional, isso chegou no STJ, o STJ falou, olha, essa é uma questão estrutural, essa é uma questão que caberia ao Poder Executivo, mas, na ausência de regulamentação do Poder Executivo, ou na omissão do Poder Executivo, existe uma previsão legal da LEP, que é o artigo 63, 66, que o juiz também é gestor, o juiz também tem funções administrativas na execução penal. Então, o que o STJ definiu? Olha, é um problema estrutural que o Poder Executivo tinha que fazer, né, a sua Secretaria de Administração Penitenciária tinha que resolver, mas o juiz resolveu. E tem atribuição para isso. O artigo 66 da LEP tem essa previsão. Então, vejo que uma questão estrutural, ela também tem outras formas de solução que a gente pode encontrar em outros campos, outros caminhos que a gente nem pensou que poderiam existir. O outro caso é um pouquinho mais recente do STJ, é o caso de internação de adolescentes. O problema estrutural foi enfrentado é que havia vários adolescentes internados há mais de 2 anos. Os adolescentes estavam internados e eles não saíam dessas unidades de internação porque não existia no Estado um programa de acolhimento familiar. Então, como eles não tinham para onde ir, eles ficavam internados. Como eles não tinham família, o Estado simplesmente não tinha essa política de desinternação para acolhimento familiar, né? Simplesmente os adolescentes ficavam lá, ultrapassavam o prazo, aquele prazo lá do ECA, ficavam indefinidamente internados. Não tem para onde ir, fica internado. E como era menor de idade, não podia sair para outro lugar, ficava internado. Não tinha família, ficava internado, ou seja, ficava preso. E aí, o que aconteceu? O juiz desse caso começou a indeferir liminarmente. Mandou arquivar todos esses casos, porque ele dizia, olha, esse é um problema estrutural, eu não posso resolver. E aí o STJ falou o seguinte, olha, como são problemas estruturais, como esse caso dos adolescentes são problemas estruturais, se são conflitos policêntricos e multifatoriais, o juiz não pode arquivar, não pode decidir liminarmente. Se são questões estruturais e isso é um problema estrutural, o Estado não tem uma política pública. O Estado está mantendo adolescentes internados porque não tem uma política de acolhimento familiar. Se é um problema estrutural, você não pode arquivar assim. Você não pode decidir liminarmente. Então, o STJ ele deu uma interpretação, digamos, estrutural do artigo 332 do CPC. O artigo 332 do CPC é aquele artigo que permite que o juiz indefira liminarmente pedidos, é a famosa improcedência liminar do pedido. Mas o STJ falou, olha, nem sempre vai ser possível. Se esse aqui é um processo estrutural, se esse aqui envolve um monte de conflito, que tem um monte de ouvir, a gente tem que ouvir várias vozes, várias questões sobre esse assunto, não pode arquivar liminarmente. Tem que manter e instruir esse processo. Vamos instruir esse processo. Se for o caso, inclusive, ouvir a Defensoria Pública. Então, o STJ mandou a continuidade desses processos, que ele chamou também de processos estruturais. O outro caso que eu trago, esse é de Santa Catarina, é o caso da ACP do Carvão. Nesse caso da ação civil pública do Carvão, o problema estrutural era uma recuperação enorme, uma recuperação de danos ambientais de uma área enorme, uma hidrográfica, né, que foi poluída por essas empresas de carvão. Era um problema ambiental, que não tinha, à primeira vista, nenhuma solução, né? Como é que a gente vai fazer essa recuperação? Quanto tempo vai demorar? Os juízes ficaram meio desesperados, como é que a gente vai resolver isso? E a solução estrutural que foi proposta foi a criação de equipes técnicas. O Ministério Público criou equipes técnicas e grupos de trabalho para a checagem dos projetos de recuperação. Então, o que essa empresa fazia? Essa empresa apresentava um projeto de recuperação, olha, a gente vai recuperar. E aí essa empresa, as equipes técnicas e os grupos de trabalho do Ministério Público trabalhavam nesse projeto, verificavam se estava certo e diziam, pode cumprir. A empresa cumpria. Depois havia uma checagem. Esse mesmo grupo técnico, essas mesmas equipes técnicas, verificavam se estava tudo ok e faziam um relatório. Olha, faltou isso aqui foi cumprido, mas isso aqui não está legal, vamos fazer de novo. E aí o juiz decidia de novo. Sabe aquelas decisões em cascata? Houve aqui. O juiz decidia de novo, olha, está faltando isso, faltou cumprir isso, o projeto não foi, mando cumprir. E aí a empresa fazia, então, vejam, é uma questão que não está previsto expressamente no código. Se você estudar todo o código sobre a parte de execução e cumprimento de sentença, você não vai encontrar a possibilidade de criação de equipes técnicas e grupos de trabalho. Não tem essa possibilidade. Mas é uma solução estrutural que serviu para essa solução, para esse tipo de problema. Né? Se a gente tem a própria empresa apresentando seu projeto, que não cabe ao Ministério Público nem ao juiz dizer como é que vai fazer essa recuperação. A empresa apresentando, a gente precisa de um respaldo técnico para isso, chama uma galera que entende, chama uma parte técnica que entende, e eles vão analisar e vão fazer essa checagem para a gente.
Lembrando que o artigo 536, parágrafo 1º do CPC, que é aquele que eu falei para vocês das obrigações de fazer, ele prevê outras medidas de cumprimento. Então, quando houver condenações de obrigações de fazer, o Código ele não tem um rol exaustivo de como cumprir essa obrigação de fazer. Então, lembra que eu falei de técnicas processuais atípicas? Esse é um caso em que o Código tem uma cláusula aberta dizendo, olha, para cumprir obrigações de fazer, o juiz está aberto para escolher qual é a melhor forma de cumprimento da obrigação de fazer. O parágrafo 1º é aberto para essa execução das obrigações de fazer. Então, aqui é um jeito de a gente dizer, olha, se for necessário, vamos criar esses grupos técnicos, se for necessário, vamos fazer essas checagens constantes dessas obrigações de fazer. Outro exemplo que eu trago de processo estrutural é o famoso, famigerado caso Samarco, lá que envolveu os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O primeiro problema estrutural, eu vou trazer dois, mas o primeiro problema estrutural do caso Samarco é uma impossibilidade de previsão de danos presentes e futuros, né? Óbvio. Mesmo depois de anos da tragédia do Samarco, a gente não sabe ainda quais vão ser as repercussões no futuro, individuais, coletivas, no meio ambiente, para as pessoas, né, para a fauna, para a flora, a gente não sabe ainda. Né? A gente não sabe como é que aquele solo vai se comportar. Então, a gente não tem como prever ainda esses danos presentes e futuros. Então, justamente no caso do Samarco, tem um pesquisador lá de Minas Gerais, chamado Leonardo Nunes, em que ele diz, olha, nesse caso aqui, a gente tem que ter aquela abertura-demanda. Tem que haver uma flexibilização do princípio da congruência. Né? Ou seja, se uma sentença prevê condenar por algo que não foi pedido lá atrás, essa sentença não pode ser extrapetita. Não pode ser uma sentença fora do pedido, porque não foi nem imaginado isso, não foi previsto isso. Então, o Leonardo autoriza, né, a doutrina do Leonardo autoriza que se faça, nesse caso, um pedido genérico. Lembra que no CPC tem aquela previsão de pedidos genéricos, né, quando você não pode prever, né, o alcance dos efeitos futuros, por exemplo, alguém sofreu um acidente e pede uma assistência médica para aquele acidente. Você não sabe se você vai fazer uma cirurgia, se vai ter que enfaixar o braço, vai ter que usar uma tipóia, vai ter que fazer fisioterapia. Então, você faz, nesses casos, um pedido genérico. O Leonardo defende a possibilidade de usar justamente esse artigo 324, parágrafo 1º, 2 e 3 do CPC, para esses casos de processo estrutural. Esses pedidos genéricos que a gente sempre fez, isso sempre existiu, lá no CPC, mas para ações individuais, a gente pode usar aqui no processo estrutural. Diz, olha, agora eu, por favor, estou fazendo esses pedidos, mas futuramente eu vou ter que fazer outros, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então, me parece que é uma técnica típica, vejo, está previsto no código, mas que a gente pode reinterpretar, com essa ideia do pedido genérico, a gente pode reinterpretar em nosso favor no processo estrutural. Ainda no caso Samarco, tem um outro problema estrutural, que é a questão dos conflitos multipolares. São inúmeras pessoas, inúmeras vítimas, inúmeros grupos vulneráveis, inúmeros interesses violados, inúmeros direitos que foram violados, que foram, enfim, tiveram danos nesse caso Samarco, e que foi muito difícil fazer um levantamento desses direitos. Então, uma das propostas criativas de quem atua no caso Samarco é a Fundação Renova, que foi uma fundação criada a partir de um TAC. Vejam, a empresa criou uma fundação justamente que vai gerir os danos causados pela tragédia da Samarco. Me parece que o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei de Ação Civil Pública, que prevê a possibilidade do TAC, não nos diz isso. Não diz, olha, quando você fizer um TAC, você pode fazer criar uma fundação. Não diz isso. A lei não diz isso. Mas ela também não proíbe. Ela também não veda. Então, vejam que o processo estrutural nos exige criatividade. Né? Os promotores de justiça que atuaram, os membros do Ministério Público, foi federal e estadual, né, que atuaram nesse caso, tiveram essa ideia, fizeram essa ideia junto com a empresa, que deu certo, que está funcionando lá a Fundação Renova. Há várias críticas à Fundação Renova, inclusive de alijar alguns grupos dessa composição de danos, mas há muito mais elogios à atuação da Fundação Renova do que críticas. Então, a gente podia pensar nisso também. Em grandes tragédias, em grandes problemas, em exigir a criação de uma fundação para esse fim, para recuperar danos em casos de tragédias, como aconteceu na Samarco. Só para trazer agora para a nossa realidade, e aí eu já estou encerrando, um processo estrutural que nós tivemos aqui em 2017 foi o caso do massacre do Compares. Né? Nós tivemos um problema estrutural decorrente de uma privatização
super complicado do nosso sistema prisional. Nosso sistema prisional é misto, né? Seja privatizado e um pouquinho público. Nós tínhamos um problema seríssimo de responsabilidade do Estado pela morte daqueles presos, e também nós tínhamos, ao lado dessa responsabilidade do Estado, o problema das empresas privadas. Então, não era um caso clássico de responsabilidade do Estado pela morte de um detento. Não, nós também, como nós tínhamos um problema de privatização, nossas empresas, nosso sistema prisional também era privatizado, a gente tinha que atuar nesses dois campos. Então, não era um problema de simplesmente ver o que a LEP dizia, o que a Lei de Execução Penal está dizendo. Não, a gente teve que olhar também contratos, a gente tem que olhar cláusulas contratuais dessa privatização. Então, veja que esse problema estrutural para a gente deu que surgiu um novo problema para a gente. A gente não podia atuar na execução penal aqui, e foi realmente uma reviravolta nas promotorias de execução penal. A gente não podia atuar simplesmente como a gente sempre atuou, com base apenas da LEP. Não, a gente tem que olhar as cláusulas do contrato, ver quais são as responsabilidades dessas empresas privadas do sistema prisional, né, e atuar, exigir essas garantias, né? A nossa proposta naquela época foi ações coletivas, ações estruturais e acordos setoriais, de acordo com essas cláusulas contratuais. Então, ao invés de fazer uma grande ACP, em vez da gente fazer uma grande ação coletiva tentando mudar tudo e não ia resolver nada, nós optamos por fazer ações e acordos setoriais. Uma ação para a saúde, uma ação para a segurança, uma ação para a assistência social, ou seja, setoriais. De acordo com cada área, a gente propôs uma ação e tentou fazer acordos setoriais. Além disso, a gente fez uma outra ação, uma outra proposta estrutural, tentando mudar a própria composição da SEAP. A SEAP sobrevive, né, de cargos comissionados. Nós dizemos, olha, a gente não tem como mudar isso com apenas cargos comissionados. A SEAP tem que fazer concurso, que não faz há anos e anos, então a gente tem que fazer concurso também na SEAP. Então, vejam, o Ministério Público, nessa hipótese, trabalhou com o artigo 21 da LINDB. A gente quer mudar o modelo, a gente vê problemas nesse modelo prisional, mas a gente também está propondo consequências. Não adianta a gente dizer, olha, está tudo errado na SEAP, sem prever um concurso. Então, a gente usou o artigo 21 da LINDB, que prevê aquela ideia do consequencialismo, né? O Ministério Público, hoje, quando propõe uma ação dessa, tem que prever as consequências jurídicas para a sua atuação. O artigo 21 exige isso da gente. E a gente previu isso. Tá, a gente vai pedir para sair todos os cargos comissionados na SEAP, mas a gente também está fazendo um levantamento, quais são os cargos que precisam, qual é o concurso que precisa. Então, daí a ideia do consequencialismo do artigo 21 da LINDB. Recentemente, agora em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, nós também tivemos um problema estrutural que foi enfrentado pelas promotorias de saúde, que foi a questão de falta de protocolo para remoção para leitos e triagem nas UPAs e nos prontos-socorros. As promotoras de saúde daqui verificaram esse problema, que logo no início, né, do período mais crítico da pandemia, havia esse problema dessa falta desse protocolo de remoção, de triagem, etc., e propuseram uma ação. Uma ação foi proposta no judiciário. E qual foi a proposta estrutural que elas tiveram lá na justiça, junto com o juiz, que não chamaram de proposta estrutural, mas me parece que foi uma proposta criativa e absolutamente uma proposta estrutural. Elas fizeram microacordos. Elas faziam audiências semanais de checagem. Toda semana elas faziam uma audiência, faziam microacordos para checagem. Olha, nessa semana vocês vão fazer isso. Aí na próxima semana fazer outra audiência. Olha, a gente já cumpriu isso. Tá bom, agora na próxima semana vocês vão fazer isso. E aí chegavam esses microacordos, faziam audiências semanais de checagem. E resolveu. E vejam que também não está previsto no código que é possível fazer microacordos, não está previsto no código que é necessário fazer audiências semanais de conciliação, de checagem, não está nada previsto. Mas foi uma proposta estrutural que funcionou, deu certo, uma proposta criativa e que resolveu esse problema das UPAs e dos prontos-socorros na época da pandemia. E vamos lembrar que o artigo 191 do CPC, ele prevê a possibilidade de calendário processual. Então, nada impede que elas tivessem colocado isso, mas não colocaram, que elas fizessem um cronograma disso. Né? Elas podiam ter feito um cronograma, um calendário. Olha, tal dia vai acontecer isso, daqui a 10 dias a gente vai fazer isso, daqui a mais 15 dias vai ter um relatório de não sei o quê. Elas podiam ter feito isso. O artigo 191 está lá prevendo essa possibilidade da calendarização processual. Só basta usar. Para terminar, eu queria falar um pouquinho do caso Monte Oreb, que é um caso bastante polêmico aqui do Amazonas. É uma área, para quem não conhece, foi uma área de invasão de terras, uma área ambiental, essa área enorme aí ambiental, que houve uma invasão de terras e as pessoas construíam suas casas nessa área, e houve uma ordem judicial de desocupação. Houve uma ordem judicial de desocupação dessa área ambiental. Então, o problema estrutural é que havia muitas pessoas morando,
muitas pessoas morando, várias pessoas, havia uma denúncia muito grave de que o tráfico, o crime organizado estaria coordenando ações ali dentro, mas a verdade é que muita gente estava morando lá dentro. Pessoas, idosos, crianças, pessoas com deficiência, pessoas pobres, enfim, trabalhadores que estavam ali morando. E havia problemas estruturais muito sérios ali. Como é que a gente vai expulsar daquelas terras tanta gente? Uma proposta estrutural que foi feita pela Defensoria Pública foi acordos setoriais feitos pela Defensoria Pública com apoio logístico do governo do Estado, ou seja, o governo do Estado deu apoio a essas defensores públicos para que fossem feitos acordos nesse local, ou seja, eles tiveram apoio da Secretaria de Assistência Social para que fizesse o levantamento dessas pessoas e fossem levados para fazer esse acordo junto com a Defensoria Pública, junto com o Estado. O único problema desses acordos, e é isso que para mim me parece, acabou meu tempo, que a mim parece muito sério, que precisava ser repensado nessa atuação estrutural, é a questão de grupos silenciados, né? Não me parece que houve uma busca ativa, nem do Estado, nem da Defensoria Pública, por pessoas que estavam sendo atingidas. Ou seja, foram as pessoas que procuraram a Defensoria Pública, foram as pessoas que procuraram o Estado, e não o contrário. Quer dizer, o Estado vai lá, desocupa aquela área todinha e não faz o levantamento. O Estado vai lá, cumpre uma ordem judicial, derrubando aquela área todinha, e não pergunta quem que está morando, se é que está morando, se tem pessoas idosas, se tem pessoas crianças, não fez o levantamento. Então, ninguém foi atrás. Houve uma postura reativa, de reação. Tá, vamos fazer acordo. Mas ninguém foi atrás. E parece que tem que haver o contrário aí. Uma questão estrutural aí é o contrário. Fazer uma busca ativa primeiro e depois, se for o caso, fazer uma proposta reativa. E é apenas o fundamento legal da atuação da Defensoria Pública. E vou só terminar, Alessandro, estou acabando. Tem uma proposta em concurso público que é um problema estrutural muito grave, que é como implementar políticas públicas por etapas e cronogramas, que é o caso de concurso público. Todo mundo que atuou em concurso público sabe que é muito complicado a gente atuar em processos, em litígios de concurso público, porque tem que ter lei prevendo, né? Tem que ter uma lei prevendo os cargos, tem que ter plano de cargos e salários, para ver a demanda do órgão, para verificar quais são os cargos que precisam ser providos, e aí sim ser feito o concurso público, com edital, etc. Então, trabalhar com concurso público sempre é muito complicado. E tem um colega, que é o Schneider, que ele propôs um artigo em que ele diz que, olha, a gente sempre atua com o Ministério Público sozinho nesses casos, né? Atuando nessas questões estruturais sozinho, né? Em caso de concurso público. Por que não atuar com o Tribunal de Contas ao nosso lado? Por que não atuar trazendo o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas, para atuar em conjunto nesses casos de concurso público? Né? Então, vejo que é uma solução estrutural, uma proposta estrutural bastante interessante, que sai um pouquinho da nossa caixinha, que sai da gente como condutor sozinho, como dono da verdade. Não, vamos trazer quanto mais vozes juntos, melhor. Eu me despeço por aqui, colocando apenas os meus contatos para quem quiser mandar alguma pergunta, fazer alguma sugestão de uma reflexão, enfim, me coloco à disposição para eventuais debates. Eu acho que vai ter debate, a doutora Anabel está exatamente para isso, e eu me coloco à disposição, então, para esses debates. Muito obrigado, viu? Ok, doutor Vitor, muito obrigado, realmente uma grande aula, um assunto altamente instigante, e que eu tenho certeza que a doutora Anabel vai trazer grandes contribuições. Doutora Anabel, é um prazer recebê-la, a senhora está com a palavra. Estamos ansiosos para ouvir suas colocações e bebermos desse conhecimento tão profundo. Muito obrigado. Está desligado, doutora Anabel, seu microfone. Bom, inicialmente eu gostaria, doutor Alessandro Samartim, de agradecer o convite que a mim foi formulado para estar nesse momento aqui, a Ilharga, né, ao lado do nosso queridíssimo colega Vitor Moreira Fonseca, nosso brilhante processualista civil do Ministério Público do Estado do Amazonas. Eu me lembro que jovem ele, eu já um pouco mais, com certo tempo mais de Ministério Público, eu já dizia, esse menino é brilhante, esse menino vai chegar muito longe, não deu outra. Olha aí, não tenha dúvida que era um destino fácil de se reconhecer, não é? Porque sempre foi uma pessoa inquieta,
Doutor Vitor sempre foi uma pessoa altamente inquieta. E essa inquietude, eu sou fascinada por pessoas que não são mornas. A Bíblia diz, doutor Vitor, que o que não é quente nem frio é morno, e o que é morno vomita-se. E Vossa Excelência tem a certeza que recebe de mim todo o respeito. Eu, que sou uma mulher já com alguns anos de prática no Ministério Público, e também já estive em outros lugares, eu fiquei fascinada, doutor Vitor, quando eu me deparei com esse conhecimento, com essas técnicas, com essa demanda estrutural. E por quê? Porque, lógico, a gente reconhece que ela não é algo novo. Na verdade, doutor Vitor, eu diria, existe uma filósofa chilena que ela é fantástica, muito reconhecida na América Latina, que se chama Olgária Matos, e que ela traça uma distinção entre o novo e a novidade. Eu penso da seguinte maneira, não tenha dúvida que isso nós importamos do direito norte-americano, lá de 1960, uma doutrina por volta de 1960, e eu não tenho dúvida de que a grande beleza agora nesse ano de 2020, de um tempo para cá, mas eu acho que 2020 foi assim, fantástico. Lógico que ninguém queria pandemia, e ninguém gosta, como você colocou, são inúmeros casos que já leading cases que estão ocorrendo, já utilizando trabalhando com essa metodologia das demandas estruturais. E a demanda estrutural realmente não tem que ficar à mercê da intervenção do judiciário. Nós aqui no antecedente, no pré-processual, podemos nos utilizar desse mecanismo. Eu trago também aqui, apenas para mais algumas, se alguém mais quiser pesquisar, eu estive agora com a juíza, o nome dela é Cíntia Menezes Brunetta, ela é juíza federal, e ela, inclusive, é auxiliar lá no Superior Tribunal de Justiça, e ela foi juíza num caso na 6ª Vara, lá da Justiça Federal do Ceará, e trabalhou num caso que foi o caso chamado Filas de Cirurgias Ortopédicas Complexas. E também ela já trabalhou com esse raciocínio, com essa nova sistematização. Porque, na verdade, o que houve com o doutor Vitorelli e com o Humberto Dalla, todas essas pessoas que agora se debruçam em cima desse estudo, é um refrigério para todos nós que estamos atuando no direito. Atuamos no direito com aqueles métodos tradicionais. Imagina o método tradicional, o copo fica cheio, o copo enche rápido, não é? Então, o que ocorre? Quando a gente aplica o litígio, trabalhando com esse viés prospectivo, a gente pode trazer, inclusive, o Ian Durset, quando ele fala da negotiation, não é negotiation, negotiation. Eu achei fantástico no setor público. Nós vamos ter agora, cada vez mais, que conhecer as metodologias e as técnicas de negociação, negotiation. Então, ele diz que nós temos que, além das sete técnicas que nós já conhecemos de Harvard, não é? Separar a pessoa do problema, não ficar atuando de forma dialética. A dialética é complicada, porque, como você bem colocou, é o ganha-perde. Eu vou ter que trabalhar com raciocínio de persuasão, eu vou ter que trabalhar com a lógica de convencimento, ou seja, eu sou o bom, você é o mal. Eu sou a pessoa que estou do lado do bem, você é o lado do mal. Não, vamos trabalhar com a eslética. A eslética, sim, porque, na minha concepção, a lógica e o raciocínio eslético, ele sim é o raciocínio da contemporaneidade, desse momento do Ministério Público 5.0, em que nós estamos realmente buscando trabalhar com viés de colaboração. Eu sou a sua colaboradora quando você me encaminha processos para atuar com os círculos restaurativos em relação às famílias que estão disfuncionais, relacionadas à proteção do idoso, eu sou parceira, eu me coloco ao lado, nós estamos à VEC um do outro. Isso é muito importante a desconstrução da arrogância. Eu saio do centro e eu abro espaço para que nós trabalhemos em conjunto. É assim que nós temos que trabalhar, num viés de colaborativo, acabar com essa arrogância, eu sei mais, você sabe mais. Outra coisa, é muito interessante, quando o juiz ou o promotor não sai da centralidade, ele gera um problema seríssimo, porque ele, em vez de trazer para ele afasta.
ele, em vez de trazer a eslética, não. A eslética trabalha com os saberes de todos. Até aquele cidadão que ele pode não ter tanto conhecimento, tanta cultura, ele pode ter sabedoria. Muitas vezes eu, uma mulher que já li tantos livros, e você também, o doutor querido Saint-Martin, não tenha dúvida que nós podemos ter lido inúmeras obras filosóficas, jurídicas, etc., mas, às vezes, aquele senhorzinho que está ali na ponta, ele tem a sabedoria. E ele nos traz, exatamente porque temos que trabalhar com a criatividade, toda essa possibilidade. Importamos também da Colômbia, da Suprema Corte de lá, essa atuação belíssima do ministro Marco Aurélio nesse estado de coisa inconstitucional, na medida cautelar que ele trabalhou. Fantástica essa importação da Colômbia. A Colômbia errou, doutor Vitor. No primeiro caso, que foi também de superpopulação carcerária, eles cometeram erros gravíssimos, mas eles buscaram o novo. Não a novidade, porque a Olgária Matos, ela traça a distinção entre a novidade. A novidade é sensacionalista. A novidade, ela vem na esteira da sociedade do espetáculo. Não cabe mais a nós nos alinharmos à sociedade do espetáculo. Nós queremos o novo que faz a diferença. A despeito da minha cronologia, que eu me recuso a dizer aqui, doutor Vitor, se eu me permita, não direi, a despeito disso, eu sempre fui uma promotora que não me avassalei, porque eu sempre entendi que a norma, ela é um vetor como é que se diz? De base, para que eu não possa realmente me distanciar. Eu não posso realmente me distanciar do que as regras me traduzem, mas eu já há muito tempo atrás entendia que eu teria que fazer algum movimento. Um dia desse eu conversava com um colega nosso e eu postulava a ele uma mudança de mindset em relação a uma questão que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar agora. Lá por conta do núcleo permanente de autocomposição. E aí ele disse, mas como é que eu vou fazer isso? Porque eu não, como é que se diz? A lei me obriga a fazer dessa outra maneira. Eu digo, calma. Então, o que é que eu percebo, doutor Vitor? É que nós aqui no Amazonas precisamos parar de precisar de precedentes. Nós também podemos ser criativos e entrarmos no circuito. Eu vejo uma cabeça, um cérebro fantástico como o do Alessandro, um cérebro como você, Vitor. Então, nós, graças a Deus, estamos nesse movimento, somos inquietos. Nós buscamos esse movimento Hoje eu não posso pensar cartesianamente, eu tenho que pensar de forma sistêmica. Eu sou dentro do Ministério Público, eu sou uma peça, mas uma peça importantíssima, porque eu trabalho com o meu humano demasiadamente humano. Quando eu olho para você, eu sou fascinada, porque eu vejo em você o belo. Eu vejo você o belo. Não, tudo bem que você também é belo fisicamente, né, Vitor? Reconheço. Mas a sua alma eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar a sua alma. Para isso, eu tive que sair da caixinha. Se eu fosse a promotora absolutamente inflexível, eu estaria dentro daquela proposta de olhar o ser humano sem entender que ele tem, por exemplo, às vezes eu pergunto nos meus workshops, nas minhas aulas lá de mediação de conflitos, para os novéis promotores que entram agora, eles sabem o código de código, doutor Vitor. Por quê? Porque eles decoraram, porque é conteudista. Os nossos concursos vão precisar mudar, doutor Vitor. Nós temos que começar a refletir na mudança de como vamos trazer para dentro da casa. Tem que ser pessoas com paixão, pessoas com emoção. Eu estou falando aqui para o senhor, eu me preparei para estar aqui. Eu não preparei o Obama o Obama não é o Bin Laden, não. É o Obama dos Estados Unidos, o Barack Obama. O Barack Obama, eu estava vendo o que o Dorset falava, o Ian, desse negotiation, ele se prepara até a roupa. Então, hoje em dia, quando eu vou para uma negociação, eu tenho que trabalhar o autocuidado. Eu tenho que primeiro me preparar, primeiro fazer meu processo de respiração. Eu tenho que praticar o autocuidado para eu estar aqui bonita. Mas não é bonita só. Primeiro que eu tenho que botar, logicamente, meu colar, eu tenho que, de repente, pentear meu cabelo. E tudo faz sentido. Não é? O mundo trata melhor quem se veste bem, já dizia a propaganda. Então, no momento que eu vou praticar a negotiation, eu estou trabalhando com identidade.
eu estou trabalhando com a identidade na sua completude, na sua interação absoluta. Então, e o time é muito importante, não é, doutor Vitor? O time nas questões das demandas estruturais. Nós não podemos deixar de ouvir as pessoas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser eficazes, nós temos que trabalhar com efetividade e eficácia. É isso que me fascina da demanda estrutural, porque ela busca essa eficácia. Agora, concordo com o senhor, quando o senhor fala que as corregedorias vão precisar mudar o mindset. Não podemos mais ser analisados. A taxonomia, inclusive, eu estava agora, acabei de sair, doutor Vitor, do 2º Congresso Nacional de Mediação de Conflitos, e eu, inclusive, estava lá também como facilitadora de um círculo restaurativo, e uma coisa que ali eu pude perceber é que esse movimento é aclamado por todos, viu, doutor Alessandro Sanmartin? Eu percebo que é nacional. Querem que a gente mude? Ok, vamos mudar. Doutor Vitor já está absolutamente preparado. Eu observo a doutora Jussara, aquela inquietação. Ontem a doutora Neide falando. A gente percebe que nós temos o doutor Lauro agora. Eu percebo que nós temos um Ministério Público em ebulição. Nós temos um Ministério Público querendo se encontrar com esse novo, mas nós temos que, para nos encontrarmos com esse novo, nós temos que realmente ter suporte da administração superior, inclusive estímulo da corregedoria quando for nos avaliar. Muitas vezes a gente nem muda de promotoria, viu, doutor Alessandro? Fica lá na família e prefere fazer por fora, como eu estou fazendo no NUPA, o meu trabalho no NUPA, porque a gente tem medo. Porque se de repente você, em vez de, porque está trabalhando com demanda estrutural, ser aplaudida, você acaba sendo julgada porque você não conseguiu dar a resolução no tempo hábil. E nós trabalhamos ainda sob viés da quantidade. Então, muitos de nós, às vezes, não fazem um movimento com uma promotoria extrajudicial porque tem receio do que pode vir. Eu tive colegas que foram punidas no CNMP, colegas que merecem de mim meu total respeito. Uma delas eu posso até citar, não, é melhor não citar porque eu não vou dar nomes, mas ela pode ficar, de repente, desagradada, mas a colega teve que pagar advogado para se defender. Eu fiquei arrasada porque eu conheço a história profissional daquela colega, eu conheço a história dela. Você sabe, doutor Vitor, que as pessoas não são o que elas fazem, mas o que elas fazem, os movimentos que elas fazem. Bom, então, doutor Vitor, eu para arrematar, porque também eu não quero cansar, o Victor Hugo, ele falava que nada é mais potente do que uma ideia cujo tempo já chegou. Eu acho que já chegou. Já chegou, já passou o tempo. Nós agora, as demandas estruturais vieram para ficar. E elas vão ser trabalhadas extrajudicialmente e judicialmente. E nós vamos ter que pensar agora, nós todos juntos, como nós vamos colaborar com a corregedoria. Podemos fazer um grupo? Por que a gente não tem grupos de estudos aqui? Para que nós possamos dar ideias, está entendendo? E levar propostas para a corregedoria, para pensar na taxonomia. Aí sim vem o verdadeiro estímulo. Porque aí você não vai ficar naquela promotoria que é um pouco mais estéril, parecerista, que eu fico absolutamente enlouquecida, porque eu só faço parte de uma delas, eu sou promotora da especializada em família, mas eu nunca fiquei quieta. Eu sempre fiz movimentos exógenos ao meu trabalho da própria promotoria. Por outro lado, a gente acaba ficando com receio porque não tem suporte. Mas, enfim, doutor Vitor, parabéns. Eu fiquei... sempre que o senhor se pronuncia, eu busco acompanhar, porque eu costumo dizer que respeito não se pede. Respeito não é de cima para baixo, nem de baixo para cima. Respeito é linear. E os 2 promotores que estão aqui na minha frente podem ter certeza, conquistar o meu respeito. Bom, dito isto, eu vou passar para as perguntas, doutor Vitor. A primeira pergunta que foi formulada aqui é a seguinte: como realizar audiência pública e aproveitar as inovações da tecnologia sem excluir as pessoas? Eu tenho aqui já formuladas 3 perguntas, então é apenas para pedir também que o senhor possa ser objetivo para a gente fazer as demais perguntas. Deixa eu começar com essa, então. Contemplados. Antes da gente falar da tecnologia, a gente tem que pensar no seguinte: quando a gente marca uma audiência pública, em relação a uma política pública, mudar alguma estrutura, enfim, a gente tem que democratizar essa audiência pública. Quando eu falo democratizar a pública, primeiro, ser transparente. Dizer que dia vai acontecer, onde vai acontecer, um local de fácil acesso, obviamente.
Além disso, criar regras, baixar um edital, a doutora Alessandra adora esses regulamentos, né, doutora Alessandra? Fazer uma regra da audiência pública. Quem vai poder participar, qual é o acesso, em que horas, né, como que vai poder participar, né, precisa estar inscrito ou não, precisa preencher um formulário, só apresentar a identidade, ou não, entra de qualquer um. Tem que criar todas essas regras, transparente mesmo. Terceira coisa, além disso, se, por exemplo, se estivermos falando de uma audiência pública, de um grupo específico, né, estamos falando de direitos violados de determinada região, de determinado grupo, é estabelecer mecanismos para que esse grupo participe. Se for, por exemplo, uma audiência pública aqui no Ministério Público, na Ponta Negra, e um grupo for, por exemplo, lá da Zona Leste, é conseguir ônibus, coletivos, transporte para esse pessoal vindo da Zona Leste para cá. Sim, isso é democratizar uma audiência pública. É dar esses meios, esses mecanismos. Não é dizer, não, vamos fazer uma audiência, vem quem quer. Vem quem quer, ninguém vai pagar, gente, ninguém vem. Democratizar a audiência pública é isso, né? E aí, a utilização de tecnologias, me parece que hoje é essencial. A gente não vai voltar atrás, gente. Não tem como voltar atrás, né? Essa pandemia nos ensinou, acelerou, na verdade, essa possibilidade de uso de tecnologias. Então, eu nunca fiz uma audiência pública desse jeito, mas me parece que é essencial hoje a gente também prever participações em audiência pública pela maneira tecnológica, seja por um Teams como esse, seja via o que for, qualquer plataforma que for, né, nem que seja pelo WhatsApp, não sei se eu posso falar essas coisas, mas tem que ser de uma maneira mais democrática possível. Né? Então, a audiência pública, veja, é para a gente ouvir, é para a gente colher provas, colher informações, colher dados. E a gente não pode só esperar esses dados, a gente tem que ir atrás desses dados. Então, é convidar, chama o fulano, chama a associação, chama o grupo de pais, né? Chama o grupo de idosos, convida também. Então, me parece que a gente tem que associar esses dois lados, a democratização da audiência pública, né, desde a transparência total, inclusive de regras, que devem ser colocadas, inclusive as regras da audiência pública, no site do Ministério Público. Quando a gente fizer uma audiência pública, as regras da audiência pública têm que estar publicadas no site do Ministério Público. E além dessa democratização, é chamar, convidar e permitir que essas pessoas participem, nem que seja por essas novas tecnologias. Me parece que é essencial essa participação hoje por esses novos mecanismos tecnológicos que a gente tem. Pois não. A outra pergunta que nós temos aqui é a seguinte: e quando acaba o processo estrutural? Se é que se pode pensar num fim para esse processo? Pois é, o fim do processo estrutural, na verdade, é um grande problema, né? Porque a política pública não acaba, né? A política pública continua, né? Passam os governos, passam os mandatos, a política pública continua. Então, e o judiciário como um todo, quer terminar, quer ter meta batida, quer arquivar o processo, né? Então, a gente tem como primeiro dever, como responsabilidade, dizer, olha, não é ainda para terminar, não é esse caso para terminar, não pode terminar ainda. Né? E aí, eu não sei se quando você fala em fim do processo, se é a sentença ou o cumprimento da execução. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Porque a sentença, já falei, a sentença nunca vai ser o fim. Nunca. A sentença vai ser aquele ponto de partida para começar a mudar. Então, eu interpretei essa pergunta como fim quando acabou a execução. Então, a gente tem que ter muito cuidado para saber se tudo que era possível fazer para estruturar aquela medida, para estruturar aquela instituição, para mudar aquela mentalidade, né, para fazer todas as alterações possíveis, se foi feito. Então, é fazer um checklist. É como diz a nossa querida Neide, é planilhar, é fazer planilha. Quais são as obrigações? São essas. Foram cumpridas em tal data, foi cumprido isso aqui não foi. É planilhar, é fazer planilha mesmo. Tomando essas cautelas, aí você pode realmente arquivar e executar. Mas sempre com essa possibilidade de reavivar, sempre com a possibilidade de desarquivar. Porque como essas estruturas estão sempre em câmbio, e às vezes, infelizmente, a gente tem visto isso no Brasil, né? Algumas estruturas, em vez de avançar, estão retroagindo. Algumas estruturas, em vez de ir para frente, estão indo para trás. Então, é possível que seja necessário esse desarquivamento. Mas tomando essa cautela de fazer essa planilha, né, do que era preciso cumprir, né, as obrigações a cumprir, se foram cumpridas ou não, né, com aquele teste de checagem que eu falei, vai, checa, decide. Com essa possibilidade, a gente pode, se for possível mesmo, arquivar o processo. E até porque, doutor Vitor, o tempo político
não é o tempo jurídico, não é? São tempos totalmente diferentes. Assim como quando a gente, no caso de Mariana, que você citou, e outros tantos, também o tempo empresarial é outro tempo. Então, você conseguir... por sinal, já começa o conflito por aí, né? Porque realmente é muito difícil coadunar esses tempos todos, o tempo político, jurídico, empresarial, é meio complicado. Mas não tenha dúvida que a sentença não vai por fim, não é? E daí porque precisa mudar realmente a forma de análise. A magistratura é muito refém, coitada. Eu também compreendo, às vezes, os juízes, porque eles dizem, doutora Anabel, tem que acabar. É que nem quando você manda para mim o processo lá para o NUPA, do idoso, não é verdade? Me dá aquele prazo de 30 dias, eu fico louca. Não é verdade? Porque eu não consigo, muitas vezes, ter tantos encontros, porque para eu fazer uma mediação bem feita, eu tenho que fazer o cálculos, que é aquela audiência privada. Depois da audiência privada, eu tenho que fazer audiências conjuntas, e muitas vezes eu tenho que voltar para uma audiência privada. Às vezes está tão disfuncional a comunicação ali, que fica difícil. Eu sou obrigada a pedir dilação de prazo. E aí eu tenho que ficar pedindo, às vezes, 1, 2, 3, 4 vezes, porque é como mais ou menos a demanda estrutural. Eu não posso dar resposta em 30 dias, e nem para o círculo restaurativo. Ninguém restaura uma convivência adoecida num tempo que é determinado, sei lá, ou por determinação de ordem, ou pela própria lei. Bom, uma outra pergunta que foi aqui formulada também é o seguinte: como a demanda é aberta, no processo estrutural, é possível a utilização de algum critério seguro de corte para o processo? Essa pergunta foi a provocação que eu fiz, né, sobre as questões das demandas abertas, né? A gente tem um sistema bem rígido quanto a isso, né, que é o princípio da congruência, da correlação entre o pedido e a sentença, né? Ou seja, a sentença tem que dar procedência ou não ao pedido, somente o pedido e nada além do pedido. A sentença não pode ser extra petita, não pode ser ultra petita nem infra petita. A gente aprende isso desde o TGP. O grande problema do processo estrutural, como eu falei, é que nós não temos como prever, às vezes, os danos futuros. A gente não tem como prever o que vai acontecer depois. Então, podem acontecer intercorrências, intermitências durante esse tempo que a gente precisa adequar esse pedido. O CPC tem uma regra do artigo 329, em que diz que até o saneamento do processo, ou seja, antes da fase instrutória, antes da produção de provas, a gente pode mudar o pedido, a gente pode alterar esse pedido. Então, essa é uma regra que nos ajuda, né, que pode haver essa alteração de pedido até o saneamento do processo. Mas, depois do saneamento, o que a gente pode fazer? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ser criativo? Depois do saneamento, a CPC não permite. Mas no artigo 190 do CPC, o CPC permite que a gente celebre convenções ou negócios ou acordos processuais. Então, nada impede que as partes, em comum acordo, consensualmente, digam, olha, surgiram esses novos danos. O que você prefere? Que eu proponha uma outra ação, porque já passou o meu prazo, precluí o meu prazo para incluir pedido novo. O que você prefere? Que eu proponha uma outra ação, ou que a gente inclua aqui no negócio processual, com base no artigo 190, esse novo pedido? Isso é possível, gente. Eu sou fã. Eu quero lhe dizer, doutor Vitor, que eu sou fã do 190. E sabe o que mais me assusta? Não se usa. Já notou? Ele é totalmente negligenciado. Totalmente negligenciado por conta do apego. Por conta do apego e na minha opinião, essa falta realmente na verdade, doutor Vitor, o novo assusta, né? O novo assusta e por conta disso... E eu vou ser bem honesta, dependendo do signo da pessoa, se ela for touro, por exemplo... No meu caso, eu sou touro, então terra. Mas olha, engraçado, eu sou um touro falsificado, porque eu adoro quando me apresentam alguma coisa nova. Eu devo ser genérica, uma taurina genérica. Quando eu sou pisciano, eu viajo nas ideias. Opa, pode trazendo, eu vou viajando. Pisciano viaja, eu vou em cima, não tem essa, me jogo. Eu quero lhe dizer, doutor Vitor, que eu fiquei fascinada por esse diálogo que nós tivemos aqui. É sempre agradabilíssima. Meus encontros com você sempre foram agradabilíssimos, né? Eu fico muito feliz de ter sido convidada pelo doutor Alessandro para estar com você, especialmente com você.
E até porque nós dois gostamos das redes sociais, né? Eu falando de mediação restaurativa e sistêmica, porque eu também sou consteladora estrutural, além de mediadora de conflito, e acabei de fazer o meu segundo curso de aprofundamento de círculos restaurativos, é uma metodologia também muito interessante, além de ter ido pessoalmente lá na Jures, eu gosto muito disso, eu gosto muito do novo, eu estou realmente nessa pegada, porque eu acredito nisso, sabe? Eu acredito, porque se eu não acreditasse, eu não estava. Então, eu quero agradecer, brilhantíssima palestra, inesquecível palestra, fundamental para esse simpósio 5.0, muito bem alinhavado pelo doutor Alessandro Sammartin, porque percebe-se a concatenação, a evolução e a concatenação das palestras. Então, quero lhe agradecer, em nome do Ministério Público, em meu próprio nome, e em nome do doutor Alessandro, daqui a pouco fala também, em nome, e pela honra de tê-lo aqui na nossa casa, porque você poderia ter saído, mas você ficou no MP do Amazonas. Eu fico muito grata por isso, viu? Em nome dos amazonenses, também agradeço você. Imagina, doutora, para mim foi um prazer. Quando um evento desses, a gente se diverte, né, conversando, dialogando, é porque realmente foi muito bom. Então, eu queria agradecer também a sua bondade, na verdade, a sua gentileza nas palavras. O debate foi excepcional, as perguntas foram muito boas, muito obrigado. E agradecer também ao CEAF, ao Alessandro, que teve essa brilhante ideia desse simpósio. Trabalhosa ideia, né, Alessandro? Que simpósio mais trabalhoso, mas está dando certo. Prova que tão cedo o CEAF já está mostrando, o novo CEAF, né, a Anabel está falando tanto de novo, que o novo CEAF já está mostrando as caras, a sua nova personalidade. Então, parabéns para o CEAF, muito obrigado pela atenção de todos. Beijo. Alessandro, eu devolvo a palavra para você, viu, meu querido? Um abraço, muito obrigada, doutor Alessandro. Obrigado, doutora Anabel, doutor Vitor, realmente um clima maravilhoso nessa troca de experiência e de conhecimento, nessa construção horizontal do conhecimento. Eu fico muito feliz e muito honrado de ser colega dos senhores, né, de poder ter sido recepcionado na instituição pela doutora Anabel, no nosso curso de vitaliciamento. Nunca esqueci aquela frase que ela dizia: Alessandro, você é a Anabel de calças. Doutor Vitor, meu colega de concurso. Então, assim, eu fico muito feliz de poder mostrar para todos que na nossa casa tem gente de muita qualidade. E muita qualidade para compartilhar, para trazer inovações e pessoas conectadas com esse amanhã que se avizinhou de maneira precipitada em razão de uma pandemia. E o CEAF está aqui exatamente para tentar ajudar a instituição a seguir numa nova trilha, não num trilho, mas numa nova trilha, né? Então, eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. O CEAF realmente muito trabalhoso, doutor Vitor, doutora Anabel. Eu nunca pensei que fosse tão difícil conciliar a agenda de tantas pessoas ao mesmo tempo. Tem algumas dificuldades que a tecnologia nos prega de última hora, mas graças a Deus, com amor à causa, a gente tem superado. Aqui todo mundo tem se dedicado 1.000.000% e a gente vai conseguir dar uma nova cara, cada vez mais próxima das nossas necessidades. E em comemoração a essa palestra tão brilhante, tão bacana, tão leve, a gente fecha a manhã de hoje com um sorteio de um livro, né, para os participantes. Um livro que condensa vários artigos científicos em torno do tema Direito, Democracia e Desenvolvimento, cujos organizadores são Renato Albuquerque Lima, Ismênia de Aguiar Pontes, Marco Maurício de Holanda, André Luiz Tabosa de Oliveira, e envolve o setor de publicações da Faculdade Luciano Feijão. É uma obra da Lumen Iuris e que será sorteada agora para os nossos participantes como forma de agradecimento e pela presença. Fico muito feliz, muito obrigado, vocês foram fantásticos e peço que continuem nos prestigiando e nos brindando com tanto conhecimento.
Vamos lá, Matheus? Vamos ver quem foi a Felizarda ou o Felizardo. Vamos cruzando os dedos. Eudo de Lima Assis Júnior, nosso servidor, foi contemplado, parabéns. A obra, o pessoal vai entrar em contato e vai enviar para o Felizardo. Muito obrigado, bom almoço a todos e a todas, e às 14 horas nós estaremos de volta com palestras que envolvem inovação e tecnologia, uso de inteligência artificial. Sejam todos bem-vindos mais tarde e bom almoço, bom descanso. Um abraço. Beijo, Anabel. Tchau.